Olá, meu amigo, boa tarde, minha amiga. Vamos começar aqui um curso demonstrativo de atos de ofício para o cargo de comissário da infância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Estado de Minas. É uma satisfação estar aqui pelo ponto de concurso, para a gente estar treinando essa disciplina, essas disciplinas que estão no nosso conteúdo programático, e até eu gostaria de fazer umas breves considerações, no sentido de que esse é o cargo que eu ocupo aqui no TJ do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou analista judiciário, na especialidade de comissário de Justiça da Infância, Juventude e Idoso, já há vários anos, e professor aqui do ponto, com muita satisfação. Esse cargo é bem interessante porque ele, na verdade, é um cargo que a gente funciona como fiscal, fiscal do ECA e aqui no Estado do Rio do idoso também. Então é bastante gratificante a gente estar procedendo à fiscalização das repartições dos órgãos públicos que acolhem adolescentes que estão, crianças e adolescentes que estão em situação de risco, assim como as instituições para a internação de menores infratores. Então, tanto a gente procede de um tipo de fiscalização quanto de outro, assim como das demais estabelecimentos privados, ou públicos que tenham, de certa forma, direta ou indiretamente, a presença, a permanência de crianças e adolescentes e idosos. Então, nesse sentido, é gratificante, como eu estava colocando para você, a gente proceder à fiscalização desses diplomas, que são leis muito, do ponto de vista científico e acadêmico, muito boas. Eu tinha um professor que falava que se um extraterrestre baixasse aqui no Brasil e visse o nosso Código de Defesa do Consumidor, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, enfim, uma série de leis que foram extremamente de vanguarda, e tecnicamente muito boas, elas foram aqui, entraram em vigor no Brasil. O grande problema de fato, tentarmos pelo menos, torná-las reais, eficazes do ponto de vista prático. Então, daí, aquilo que a gente destaca de ser gratificante da gente estar impondo, através da fiscalização, a cobrança dos preceitos que estão estampados na legislação que vai ser objeto do nosso estudo, certo? Então, o meu sincero desejo é a sua aprovação, aqui pelo ponto. Vocês podem ter certeza, você pode ter certeza que a disciplina será colocada com profundidade, com questões da sua banca e de outras bancas também. O que a gente for encontrando, a gente vai estar inserindo aí, porque não basta a gente fazer da banca, porque às vezes a própria banca acaba tomando uma postura um pouco mais, tornando um pouco mais difícil a prova. A gente vê aí a Consulplan, que era uma coisinha bem banal, bem letra da lei, já começa a dificultar, começou a pegar o TRF2 e fez uma prova bem difícil, de acordo com os candidatos. Então, a gente tem que ter uma preparação bem razoável para que a gente possa obter êxito nesse concurso aí que está se aproximando, beleza? Então vamos lá, a gente vai estar estudando atos de ofício nessa nossa aula inaugural aqui, beleza? Vamos começar com o estudo dos artigos da Constituição da República, que eu sempre começo destacando, os artigos que estão sendo cobrados é o 227 e o 228. Depois nós teremos ainda uma aula 2 sobre os principais pontos que foram e são cobrados do Estatuto da Criança e Adolescente. E finalmente a aula 3, a Lei 12.594, também estritamente relacionada a questões afetas à infância e à juventude, beleza? Então vamos lá. Reprisando aqui, esses são o conteúdo programático do nosso edital.
a gente vai estar começando a fazer uma abordagem agora. Tá? Os aspectos constitucionais, né, a gente vai estar fazendo as considerações aqui, né, eu estou encaixando também o 226, e para a gente ter todo um conteúdo, né, referendado ali na Constituição da República com a redação atualizada, né, que foi através da emenda 65 no ano de 2010. Tá? É endereçado ao direito de família, e o que a gente busca, né, estudar junto com o direito de família? Além do casamento, da família, né, nós vamos estudar aqui, principalmente, o nosso curso vai estar focado na infância, na juventude, né, nas questões que são da maior importância. E aqui a própria Constituição nos revela o dever de proteger a própria família. Né? O Estado, né, tem essa obrigação constitucional de estar protegendo a família. Proteger contra a violência, proteger contra todo tipo de discriminação, proteger, enfim, não apenas o Estado. Observem que o 227 já nos revela o quê? É dever da família. Tá? Agora, o Estado tem que proteger a família que é a base, né, o núcleo de uma sociedade ou uma família, né, seja ela constituída da mãe e dos filhos, né, a família homoafetiva, né, de duas mulheres, de dois homens, enfim, a proteção familiar tem que estar despida de todo e qualquer tipo de discriminação. Não é a opção sexual que vai subtrair do Estado a obrigação de estar protegendo aquele núcleo familiar. Tá? Então, o núcleo familiar tem proteção especial do Estado. E é o dever, observem aqui já no 227, que a gente vai se debruçar a partir de agora, é dever da família, da sociedade e do Estado. Como é que vem, às vezes, algumas questõezinhas aí na maldade? É dever do Estado assegurar a criança e do adolescente, parará. Não, é um dever que não é apenas, né, na proteção, na tutela da criança e do adolescente, não é apenas uma obrigação do Estado, mas da própria família e da sociedade. O que isso significa? Quando, eventualmente, estiver negligenciando uma família quanto à proteção à infância, quanto ao direito à educação, à saúde, à alimentação, né, entre outros aqui elencados no próprio 227, a sociedade poderá e deverá até estar denunciando junto aos órgãos de proteção, entre os quais, né, se evidencia o Conselho Tutelar, que a gente vai estar fazendo algumas considerações também, pela sua importância estampada na própria legislação. Serão feitas denúncias junto a esse órgão, né, em que tem agentes que são eleitos justamente para tutelar a infância e a juventude, né? As crianças, os adolescentes e os jovens. Tá? Então, através desse e de outros órgãos também, né, de proteção, como a gente tem o próprio comissariado, como a gente tem o Ministério Público, como a gente tem o Conselho Tutelar, as associações, enfim, temos essa obrigação que vai além, né, da proteção do Estado especial, é um dever da família fazer o quê? Sob pena de até eventualmente responder criminalmente aquela família que for omissa quanto a essas garantias fundamentais que a gente vai estar estudando. Então, recapitulando, é dever do Estado, da família, da sociedade, proteger, né, especialmente as crianças, os jovens e os adolescentes com absoluta prioridade. Tá? Então, nós temos o princípio da proteção integral também aqui, entre outros que a gente vai estar estudando. Aí já começa a elencar quais serão os direitos objeto da tutela. O direito à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Aqui nós temos o quê? Como um dever de todos zelar pela infância e pela juventude. Né? Sempre que nós verificarmos que determinada família
vem, não ficam as crianças ociosas, as crianças que não vão para a escola, as crianças sendo objeto de exploração sexual. É dever da sociedade estar denunciando isso aos órgãos de proteção do Estado, beleza? Então, toda e qualquer forma de negligência, né, quanto a esses direitos fundamentais, direito à vida, veja, o direito à vida, ele é protegido antes mesmo do seu nascimento, ao se criminalizar o aborto, que nada mais é do que subtrair a vida do feto, daquela pessoa, né, que nem sequer chegou a respirar, chegou a nascer no sentido estrito, né, da lei. Então, tamanha a preocupação do legislador quanto ao direito à vida, quanto ao direito à saúde também. Nós temos que ter o quê? Uma destinação especial, né, de recursos públicos para a saúde. Devemos exigir, né, das pessoas, das famílias, e dentro do possível, né, dos recursos do próprio Estado para ajudar na alimentação. Nós temos que ter vagas nas escolas públicas e privadas. Deve ser garantido o direito ao lazer, é um direito constitucional também. Tá? O jovem, a criança tem que brincar. Entre os seus direitos fundamentais consta ali o direito a brincar, né? O direito a ter uma vida sadia, não afastada de todo e qualquer tipo de risco, de drogas, de violência, beleza? Então, esses são os direitos fundamentais da criança que devem ser garantidos pela família, pela sociedade e pelo Estado. E o Estado deve promover programas de assistência integral à saúde da criança e adolescente, inclusive admitindo a participação de entidades não governamentais, políticas específicas, obedecendo aos seguintes preceitos. Aí começa a elencar ali a preocupação do Constituinte em se garantir recursos robustos, recursos significativos no que diz respeito à saúde, né, da assistência materno-infantil. Nós temos uma adolescente, engravidou, tornou-se gestante, enfim, veio a dar à luz. Tudo isso deve ser objeto de preocupação por parte dos poderes constituídos. E aí a gente entra, eventualmente, na questãozinha que o SESC curte muito, no que diz respeito às políticas públicas, se elas poderiam ser objeto de decisão judicial, com a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário. A resposta há de ser positiva, ou seja, a partir do momento em que se mantém inerte os demais poderes da República, né, quem tem a obrigação de implementar políticas públicas, claro que a princípio são os políticos, os poderes políticos, no caso, o Legislativo e o Executivo. A partir do momento que existe uma obrigação constitucional que vem sendo inadimplida, que não vem sendo de forma adequada, né, a atender a essas determinações da Constituição da República, poderá sim o Poder Judiciário, em caráter excepcional, estar procedendo à implementação, com a criação de abrigos, com a criação de instituições de acolhimento, colocação de praças, né, jogos, enfim, quadras, tudo aquilo que venha a concretizar esses direitos fundamentais, né, relacionados à infância e juventude. E a aplicação desse percentual de recursos destinados à saúde na assistência, né, das jovens, né, que se encontram no estado, né, na condição de gestante. A criação de normas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental. Nós vemos aí recentemente o Estatuto da Pessoa Deficiente, que promoveu uma série de prerrogativas, uma série de direitos, né, dos órgãos públicos, no sentido de se estar efetivamente proporcionando oportunidade de trabalho, vaga nas escolas, junto com as crianças que não possuam qualquer tipo de deficiência, e tem que se tentar, né, libertar a própria sociedade de todo e qualquer tipo de discriminação. Tá? Então, tudo isso deve ser proporcionado com a facilitação do acesso aos bens, aos serviços coletivos, ao ônibus, transporte escolar, vaga de estacionamento, né, dos shoppings, enfim, em hotéis, em toda e qualquer repartição pública ou privada, nós temos que garantir a acessibilidade. Tudo isso, observe aqui o parágrafo 2º. A lei, justamente o Estatuto da Pessoa Deficiente,
vai dispor sobre as normas de construção de logradouros públicos, edifícios públicos para facilitar o transporte coletivo e garantir o acesso às pessoas portadoras de deficiência. Tá? Então, a própria lei vai estampar, vai concretizar essa obrigação que já foi determinada pela própria Constituição da República, no sentido de que construção, coloca aí no seu caderninho, de edifícios de uso público e deve-se garantir o quê? A fim de se garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Beleza? Vamos lá, vamos que vamos. E aí, nesses dispositivos constitucionais é que nós acabamos de certa forma, estar, como reza a própria doutrina, destacando o princípio da dever da família, da comunidade, da sociedade, em assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos fundamentais. Tá? Justamente está aqui a própria redação esculpida na Constituição da República. A precedência no atendimento aos serviços públicos de relevância, formular e executar as políticas sociais, destinação privilegiada de recursos, beleza? Em caso de acidente, por exemplo, né, como se traduz esse princípio da proteção integral e da prioridade absoluta? Em caso de um acidente catastrófico, vamos reduzir aqui a proporção, um acidente de ônibus, nós temos ali 30, 40 pessoas, entre as quais nós temos 10 crianças. A elas devem ser prestados com prioridade, né, o atendimento. Temos 2 médicos para atender 40, 50 pessoas. Vamos a começar pelas crianças, que essas efetivamente gozam dessa prerrogativa de terem um atendimento prestigiado, né, e privilegiado por serem destinatárias da proteção integral prevista na própria Constituição. Prevalência do interesse está no próprio artigo 6º do ECA, que deve levar em conta os fins sociais a que eles se dirigem, a exigência do bem coletivo, direitos individuais e coletivos da pessoa que está em formação, que está em desenvolvimento. Beleza? E aqui nós seguimos evidenciando o que vai constituir, que aspectos que o próprio artigo 227 vai estar se debruçando, ou seja, a idade mínima de 14 anos para admissão ao trabalho, garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas, do acesso ao trabalhador adolescente à escola, ou seja, não pode ser um emprego que venha subtrair dele todo e qualquer horário. Vamos imaginar que seja num local e não tenha escola, aula à noite. Então vai ter que compatibilizar, né, sua jornada de trabalho com a impossibilidade de se privar o jovem do acesso à educação. Tá? Ele tem o direito a trabalhar, mas ele tem a obrigação, ele e a sua família, de se proporcionar a ele a educação. Beleza? Garantia do pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional, na igualdade na relação técnica e profissional com o profissional habilitado, programas de prevenção, e ainda destaca que a lei vai punir severamente a violência, a exploração sexual da criança e adolescente. A adoção vai ser assistida pelo poder público na forma da lei, estabelecendo os casos em que deve se efetivar por parte de estrangeiros. Ou seja, a prioridade, a gente vai estudar no ECA, é que um casal de nacionais é que vá adotar. Mas digamos que ninguém mais quer adotar aquele jovem que já tem 17 anos. Né? E aí não se pode privar, né, ele do direito fundamental a ter uma família pelo simples fato de ser uma família estrangeira. Né? Então deve se proporcionar, certo? Sendo priorizado que ele seja acolhido, né, por famílias nacionais. Mas não sendo possível, nada impede, né? O que importa é ele ter carinho, afeto e dignidade. Beleza? E aí, no atendimento, deve-se levar em consideração o disposto no artigo 204 da própria Constituição da República. Seguindo. Aí fala no 228, né, que trata da inimputabilidade, que a gente vai estar aprofundando esse tema já no decorrer do curso. E com isso a gente pode destacar que o jovem ele não responderá criminalmente na forma do Código Penal até os 18 anos incompletos. A partir do momento que atingir a maioridade, né, penal, aí sim que ele vai ser imputável. Inimputável significa que a pessoa vai responder na forma do ECA, do Estatuto, na forma da legislação especial. Beleza? Os pais têm esse dever, né, os pais e a própria sociedade
tem o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores, essa parte final aqui é muito importante, né, para todos fiquem cientes que ainda tem a obrigação de amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, uma doença. Tá? Então, esses são os aspectos muito importantes que a gente vai estar tratando aí no decorrer do curso. Vamos ver, vamos tratar aqui uma questãozinha, só para a gente ver como é que vamos estar enfrentando aí essas questões. Acompanha comigo. São direitos da proteção integral, especial à criança e adolescente, previsto no 227, exceto, e aí nós vamos lá, garantia dos direitos previdenciários e trabalhistas, claro, naturalmente endereçados aos adolescentes, sim, idade mínima de 12 anos para admissão ao trabalho, está errado, a gente viu que a idade mínima para admissão ao trabalho é de 14 anos. Garantia do acesso do trabalhador adolescente à escola, sim, a gente viu que o trabalho não pode representar um obstáculo intransponível para o acesso à educação, beleza? Vimos também que ele tem que ter a garantia do formal conhecimento de eventual ato infracional que ele seja imputado, ou seja, estou sendo acusado de quê? Né? Então, nesse sentido, a alternativa correta é a alternativa B de bola, beleza? Então, tá aí só para você ter uma ideia de como que vai funcionar o nosso curso. A gente dá um pouquinho de teoria e um pouquinho e algumas questões. Vamos fazer mais uma aqui, só para deixar amarradinho. Esse aqui caiu na prova do DEGAD, no último concurso de agente socioeducativo do DEGAD, tá? Que é um órgão aqui do estado do Rio de Janeiro, responsável pela implementação, pela concretização das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei. Tá? O que está dizendo aqui? Nos termos do Estatuto da Criança e Adolescente, quando a MP representa o Poder Judiciário para a aplicação de uma medida socioeducativa, é correto afirmar que a representação pode ser oferecida à autoridade policial? Não, negativo. A representação corresponde à denúncia e ela é endereçada à autoridade judiciária. Tá? B. Existe a necessidade de apresentação de documentos? Não, naquele momento não. Posteriormente é que nós vamos verificar se realmente aquela pessoa é uma pessoa menor de idade. Tá? Mas em um primeiro momento não. Está dizendo que é menor, a gente vai presumir se é boa fé. Né? C. O juiz vai designar uma audiência de apresentação. Sim, está correto. Essa aí que é a alternativa correta. D. Os responsáveis serão notificados para comparecimento sem advogado. Está errado. Tem direito a estarem assistidos por advogado. Se não puder, vão ser representados, né, pela Defensoria Pública. Caso o adolescente seja internado, a audiência ocorre sem a sua presença. Claro que não, ele vai ter direito a assistir, né, e até mesmo de participar, de ser ouvido na audiência de apresentação, então, assim como na audiência em que venha a ser efetivamente se proceda o seu julgamento, beleza? Então essas eram as considerações iniciais da nossa aulinha demonstrativa e espero estar te vendo em breve aí para a gente estar estudando para o nosso concurso para o TJ. Você vai conseguir alcançar a sua aprovação, eu não tenho dúvida, ok? Forte abraço!